Povo de Deus, boa noite. Graça e paz a todos, amém? Pode se assentar. Como é bom estar aqui, podendo juntamente com os irmãos louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Como disse bem o pastor Renato, um amigo, já me sinto da casa, então fico muito à vontade, não tenho preocupação. Ele falou assim que eu tenho o tempo que eu precisar. Então nós vamos fazer uma vigília hoje, amém? Primeira carta de João, abra por favor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. A igreja está crescendo. Queria parabenizar aos irmãos pelo primeiro aniversário. Parabenizei nas redes sociais. Não pude estar aqui domingo passado, eu tinha um compromisso na igreja. Mas Deus nos permitiu estar aqui hoje para juntos meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5. O verso é o 4. Texto conhecidíssimo. 1 João, capítulo 5, verso 4. Vamos ler? Está escrito assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Presta atenção aqui na frente. Nós falamos se eu não me engano, terça-feira que é o culto da vitória. Culto da vitória. E quando falamos de vitória, nós sempre temos uma mentalidade, uma visão, uma ótica de que é coisa boa. Deus sempre tem coisas boas para os seus filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos ver felizes, em nos direcionar, em nos guiar, em nos ver cumprir o seu propósito. E quando nós falamos de vitória, sempre temos a mentalidade de coisa boa. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem o melhor para a minha vida. Mas temos que entender que o melhor de Deus para nós não é na nossa ótica. Não é do nosso jeito. O nosso jeito de bênção sempre é algo que está visando muitas das vezes o material. Mas Deus ele vai sempre mais além. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que sempre faz algo além das nossas expectativas. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera através de nós. Então Deus tem vitória para o seu povo, Deus quer abençoar o seu povo, mas precisamos entender o que é vitória. Viemos de um entendimento, de um ensinamento muito focado na teologia da prosperidade, na confissão positiva, no determinismo, que trouxe para nós uma mentalidade de que Deus ele só vai agir na nossa vida segundo aquilo que o nosso coração deseja, segundo o material, ou segundo aquilo que é físico. Mas como eu disse, Deus quer nos levar um pouco mais além. Quando a Bíblia fala de vitória, quando Jesus ele vai até o Calvário e ele se entrega na cruz, ele traz para nós, ele conquista para nós vitórias. E essas vitórias, muitas das vezes, por não ter um entendimento, pela falta de conhecimento, muitas das vezes pela falta de ensinamento, ficamos achando que essa vitória ela é uma conotação material. Mas eu quero falar aqui de coisas simples, porque o Evangelho de Cristo é muito simples, de 3 pontos onde o Senhor conquistou vitória para nós, e que nós, muitas das vezes, esquecemos, e por isso não temos vencido no nosso dia a dia, porque estamos focados numa vitória material. O pastor disse que a partir de terça-feira vai começar aqui uma campanha de 7 elos. Vem participar, venha com fé, venha com convicção, venha com alegria, venha sabendo de que Deus vai manifestar o poder dele. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, não porque somos merecedores, pelo contrário. Não somos dignos das graças e da misericórdia do Senhor, mas aprove ele fazer assim, então venha. Traga aí o que você for trazer para que Deus possa mover e se manifestar com poder na sua vida, para a sua vida e através da sua vida. Quando Jesus ele morre na cruz, ele traz para nós algumas vitórias que nós muitas das vezes perdemos na nossa caminhada cristã. E como eu disse, por causa desse ensinamento da teologia da prosperidade, ficamos muito focados naquilo que é desejo do nosso coração. E temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos, porque diz a palavra de Deus que o nosso coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus para fazer alguma coisa que não era da vontade do Senhor?
Ou quantas vezes na hora da raiva, da ira, a gente falou algo contra um parente, contra um vizinho, contra um colega de trabalho, até mesmo orando para que Deus fizesse justiça, esperando que Deus manifestasse o poder dele, e Deus não fez nada. Por quê? Porque Deus, ao sondar o nosso coração, Ele vai avaliar aquilo que vai ser necessário para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Estamos nessa terra para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor e para que através de nós vidas conheçam ao Cristo ressurreto que habita em nós através do Santo Espírito de Deus. Amém. Com a vitória ou com a morte de Cristo na cruz do Calvário e com a sua ressurreição, Ele venceu e trouxe para nós vitória em alguns aspectos que nós muitas das vezes esquecemos. A primeira vitória que Cristo trouxe para nós ao morrer na cruz do Calvário é a vitória sobre o pecado. Raramente pregamos ou falamos sobre esse assunto, porque nós temos uma mentalidade, principalmente a geração atual, do politicamente correto, de que pecado é aquilo que me fere, de que pecado é aquilo que eu não gosto, de que pecado é aquilo que faz mal para alguém. Não, pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Quem define o que é pecado e o que não é pecado não somos nós, é Deus. Essa semana eu conversava com o meu patrão e ele disse assim: Lúcio, mas eu não vejo pecado como a Bíblia diz. Eu vejo pecado como aquilo que me fere. Eu falei, esse é o nosso grande problema. Porque aquilo que o meu coração deseja e é enganoso, não vai me ferir, porque eu vou sempre pender o meu coração para aquilo que me agrada. E às vezes aquilo que me agrada vai desagradar ao meu Senhor. Porque a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus é os nossos pecados e as nossas transgressões. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e derrama o seu sangue carmesim, ele traz sobre nós a vitória sobre o pecado. Aí você está pensando, pastor, mas eu continuo pecando. Sim, porque somos pecadores por natureza. Herdamos de Adão a natureza pecaminosa. O pecado habita em nós. Mas quando nós estamos em Cristo, eu gostei muito da frase aqui, temos que nascer de novo. Quando nós estamos em Cristo e nós recebemos o novo nascimento do Santo Espírito, consequentemente nós vamos lutar contra o pecado. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Muitas vezes nós não acertamos o alvo porque nem sabemos qual é o alvo que estamos perseguindo. O apóstolo Paulo diz, ele compara a carreira cristã a uma corrida. Ele diz que estão correndo buscando uma recompensa humana, uma recompensa que vai perecer. Nós, porém, cristãos, estamos numa carreira buscando uma vitória, buscando uma recompensa que não é perecível. Uma vitória eterna. Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, e você estudar a história do Velho Testamento, vamos ver que o homem ele ficou distante do Senhor. Quando Adão e Eva eles desobedecem a palavra do Senhor, eles se perdem e distanciam-se do Senhor. Havia um abismo muito grande entre Deus e a humanidade. No Velho Testamento, Deus envia os profetas, Deus envia os juízes, Deus coloca os reis, Deus coloca o seu povo para direcionar as outras nações como exemplo, para viver uma vida diferente e se chegar a Deus. Tudo isso que Deus tentou ou que Deus fez não obteve o resultado necessário. Então Deus tira de si próprio, envia o seu Filho Jesus Cristo para que ele se tornasse ou que ele fosse o sacrifício perfeito. Um sacrifício e pagasse um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. O preço que foi pago na cruz nós não temos condições nenhuma de pagar. Quando Jesus ele morre na cruz, ele traz para nós a vitória sobre o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus, mediante a fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Graça é um favor sem merecimento. Nós não merecemos a graça do Senhor. Pelo contrário, se nós formos avaliar a nossa vida pela nossa ótica de justiça, nós já teríamos nos fulminado. É sério, porque não somos bons. O próprio Jesus disse, perguntaram para ele sobre, chegaram e disse, bom mestre, ele, bom não. Bom é Deus. Por que ele disse isso? Porque o nosso coração ele é enganoso. A vitória sobre o pecado que Jesus conquistou traz para nós um poder para vencer dia após dia a nossa natureza adâmica. Paulo disse que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Ao nascer de novo traz uma mudança interna que se reflete no externo. Não é uma conquista material, não é uma conquista de um sonho, não é uma realização de um projeto humano que está baseado a vitória ou o poder de Deus. O poder de Deus está na transformação do ser humano.
É pegar alguém que não, aparentemente para a sociedade não valia nada e trazer aquela pessoa para o âmbito espiritual, para a casa do Senhor, trazer uma limpeza, uma transformação, uma restauração, mudar a mente, mudar o coração e essa pessoa se manifestar agora com uma mente mudada, transformada, vivendo uma vida diferente. Tranquilo, pastor? Vitória sobre o pecado. O pecado é que nos faz separação com Deus. É o pecado que nos afasta de uma vida espiritual, de uma vida de oração. Percebeu quando acontece de nós falharmos com o Senhor, aquela vergonha até de orar? O inimigo nos acusando, a nossa consciência nos acusando, o Espírito Santo nos convencendo de que aquilo que fizemos é errado, para que possamos nos arrepender. Paulo diz que a tristeza do mundo, ela causa morte. Mas a tristeza pelo Espírito, ela causa arrependimento, confissão e transformação. Quando Jesus ele vence na cruz do Calvário, ele traz para nós a vitória sobre o pecado. Paulo fala que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da nossa carne. Em Gálatas, Paulo começa a enumerar o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós precisamos o tempo todo fazer uma autoavaliação, na verdade todos os dias, de como anda a nossa vida no Senhor. Porque somos cristãos evangélicos, mas muitas das vezes somos apenas meros religiosos. É gostoso quando a gente está voltando para casa depois do culto e encontramos irmãos, aquela multidão de gente, de crente. Sempre a gente passa na esquina, tem um de Bíblia arrumadinha, aquele povo lindo, que coisa gostosa. Mas não pode ser somente algo externo. Não pode ser quando chega o pastor assim, não, pastor, que está bonito. Eu falei, obrigado, pastor, pelo elogio. Mas não pode ser só algo externo. Não pode ser somente uma vestimenta, não pode ser um estereótipo. Pelo contrário, tem que ser uma vida de transformação, de um novo nascimento. De entender a palavra do Senhor, de entender a vontade do Senhor, de saber que nós agora fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor, e agora não somos mais os mesmos, a nossa vida não mais é nossa, o nosso corpo não é mais nosso, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa, como cantamos aqui, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não podemos nos contentar em ser apenas um fósforo, um palito de fósforo. Tem cristãos ou tem crentes que não passam de palito de fósforo. No culto de domingo eles são aqueles crentes fervorosos. Tinha uma irmã em nossa comunidade que era assim, pastor. Se alguém visitante chegava assim no culto, falava assim, essa irmã é a mais fervorosa da igreja. A oração com aquela volúpia, sabe, o louvor com aquela alegria, dançava, cantava, a oração parecia que estava já dentro do Santo dos Santos. Mas na segunda-feira estava indo lá na pedreira buscar droga para se drogar. Não adianta nós sermos cristãos dentro de 4 paredes, se no nosso cotidiano continuamos externando as nossas falhas, sem viver uma vida no Senhor. Eu costumo dizer no culto de domingo que é impossível chegarmos num culto de domingo e sentirmos a presença de Deus na hora do louvor e ouvirmos Deus manifestar a sua palavra em nosso coração se passarmos a semana inteira sem orar, sem buscar a palavra, sem temer ao Senhor, simplesmente levando a nossa vida como normal. Não há mais vida normal para nós. Nós que estamos no Senhor não há uma vida mais normal, pelo contrário, diz a palavra que Deus tem para nós novidade de vida todo dia. Sempre tem algo novo, sempre tem uma experiência nova, sempre tem uma palavra nova para o nosso coração, sempre tem um direcionamento, sempre tem uma transformação em alguma área da nossa vida que o Senhor quer fazer em nós. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que venhamos nos parecer cada dia mais e mais com Jesus. Olha para o lado aí, vê se tem cara de Jesus aí. A salvação que Jesus conquista para nós é pela graça. Nós ainda temos uma mentalidade por causa de que fomos catequizados desde da inauguração do nosso país, não vou dizer do descobrimento, porque já existia, da inauguração do nosso país, nós fomos catequizados, né,
pelo catolicismo e temos uma mentalidade de obras. Eu tenho que fazer para ser. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Acho interessante que um jovem chega para Jesus. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E Jesus, muito simples. Conhece os mandamentos? Obedeça. Ah, mas eu já faço tudo isso. Desde a minha infância. E Jesus, conhecendo o seu coração, diz a palavra, fala assim, então pega todas as suas riquezas, todos os seus bens, vende e dá aos pobres. Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Pelo contrário, ele quer que você tenha mais. Sabe para quê? Para servir ao reino. Para servir ao povo de Deus. Para abençoar pessoas. Não ser apenas abençoado, mas ser um abençoador. Mas quando Jesus sonda o coração daquele homem, ele vê que o seu amor, o seu tesouro, era a sua riqueza. Por isso a Bíblia fala que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? O que é o nosso bem maior? Qual é a nossa maior preocupação nessa terra? Quando chegar amanhã, segunda-feira, que nós vamos todos voltar à nossa vida cotidiana de trabalho, de afazeres diários, qual é o nosso maior tesouro? O que é que mais preocupa o nosso coração? Servir ao Senhor? Tudo que nós vamos fazer, há um pensamento, Deus se agradará do que eu estou fazendo? A nossa conversa no dia a dia tem uma conotação de que Deus está se agradando do nosso conversar. Quando vamos nos vestir, poxa, Deus está se agradando das minhas vestes. O meu olhar, como eu disse aqui outra vez, eu trabalho em uma área bastante complexa de Belo Horizonte. O meu olhar tem agradado ao Senhor, porque o pecado, ele habita em nós. Quando Caim e Abel vão ofertar ao Senhor, e Deus rejeita a oferta de Caim, Deus fala assim, olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele traz para nós vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Agora nós temos a opção de rejeitá-lo. A pessoa que não conhece o Senhor, a pessoa que não está em Cristo, ela não entende o pecado como pecado. Para ela, aquilo que ela faz é normal. Por quê? Porque é algo que está inerente à sua natureza. Quando nascemos de novo, vem a natureza de Deus habitando em nós. Então buscamos o tempo todo ser santos para nos parecer com o Senhor. Quando temos essa mentalidade, nós temos a opção. O cristão tem a opção de escolher pecar ou não. Como assim, pastor? Toda vez que o pecado jaz à porta, o Espírito Santo que habita em nós, ele dá o sinal. Não faz isso. Está errado. E nós temos então a opção de ir ou não. Aquele que não tem o Senhor, aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não tem quem o convença. Ele tem um senso da consciência do que é certo e do que é errado, no que diz respeito à sociedade. Qualquer pessoa hoje sabe que se ela fizer um furto ou um roubo, e ela for pega pela polícia, será presa. Por isso, às vezes, existe para inibir a nossa natureza humana. Quando Deus dá a lei a Moisés, é para inibir a nossa natureza caída. Imagine Moisés com aquela multidão de pessoas no deserto, cada um de uma maneira, cada um pensando, cada um buscando os seus interesses, aquela briga toda. Peraí, toma a lei, Moisés. E das leis, dos 10 mandamentos, foram ramificados outras leis, morais e cívicas. Para quê? Para que o povo pudesse se conter, ou ser contido. O Espírito Santo habita em nós para conter a nossa natureza adâmica, para nos revelar que aquilo que o nosso coração almeja não agrada ao Senhor, e buscarmos aquilo que é do agrado de Deus segundo a sua palavra. Jesus traz para nós uma vitória sobre o pecado. Pastor, mas é fácil? Não, por isso o Espírito Santo está conosco. Porque não é uma coisa que vamos vencer na força do nosso braço. Não é o que vamos vencer conforme a nossa vontade. Não é somente a nossa vontade. Por isso precisamos de ter uma vida de intimidade. Oração. Eu estava dizendo aos jovens na igreja ontem que a vida cristã, você pode ter 1 ano, 2 anos, 20 anos, 50 anos de cristão. A vida cristã, a base é vida de oração, conhecimento bíblico e consagração. E comunhão com os irmãos. Não muda. Sempre vai se criando algo dentro das comunidades. Como eu disse, a confissão positiva, o determinismo, a teologia da prosperidade, veio o G12, Aí agora vem a teologia coach. Sempre algo vai sendo criado dentro da comunidade para tentar, de alguma forma, trazer a pessoa para a igreja. Mas o evangelho continua sendo o mesmo. Vida de oração, arrependimento, consagração, conhecimento da palavra e comunhão na congregação. Não dá para ficar sem congregar.
Renúncia. Tem que congregar. Um domingo onde você poderia estar descansando, como alguns já descansaram, ou saindo com a família, renunciamos a algumas coisas para estar reunidos com os irmãos, como família. Para quê? Para bendizer ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor pelos seus feitos para conosco, para adorar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Jesus venceu, trouxe para nós a vitória sobre o pecado. Todo mundo está correndo atrás de vitória. Eu costumo dizer que todo ser humano num país capitalista e consumista como o nosso quer ser alguém de sucesso. Todo ser humano quer ser alguém de sucesso. Todo mundo queria ganhar um salário de 10 mil para trabalhar 4 horas na semana. Na semana, não é por dia, não. Seria ótimo, não seria? Por 4 horas na semana, um salário de 10 mil, glória a Deus. Alguns até digam, eu recebo. Seria ótimo. Seria muito bom. Mas quando a Bíblia fala de vitória, ela mostra para a gente algo que vai muito mais além. Porque conquistar um salário bom não é impossível. Se nós nos capacitarmos, renunciar um pouco para estudar, para correr atrás, aquela coisa que a gente está vendo muito na sociedade, a gente chega lá. Mas vencer o pecado somente na força da carne é impossível. É só o Senhor, através do derramar do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, nos purificando de todo pecado, fazendo de novo a nós, trazendo Jesus como ponte para nos achegarmos a Deus em adoração, em rendição, em renúncia e em gratidão. Jesus trouxe para nós vitória sobre o pecado. Segunda coisa que Jesus trouxe para nós ao entregar-se na cruz do Calvário é a vitória sobre o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Pastor, o que é o mundo? O mundo não é o planeta. Quando vamos pegar a palavra mundo na Bíblia, em algumas partes vamos ver ela falando que o mundo é o planeta, que o mundo é um grupo, que o mundo é o sistema corrupto contrário à vontade do Senhor. E quando a Bíblia fala no contexto deste mundo aqui do apóstolo João, que escreveu uma carta confrontando erros doutrinários daquela época, ele está falando do sistema corrupto, mundano, que vai contra a palavra e a vontade do Senhor. Hoje, na nossa sociedade, com as redes sociais, isso é muito visível. Todos os dias tem crescido, principalmente nas redes sociais, pessoas que estão indo contra tudo aquilo que é a vontade do Senhor. As leis estão sendo votadas contra aquilo que é da palavra de Deus. As leis estão sendo aprovadas para que... Eu estava vendo essa semana na Escócia, foi aprovada uma lei em que uma criança de 4 anos na Escócia, ela pode escolher se ela quer ser chamada de menino ou menina, sem o consentimento dos pais. 4 anos. Não demora, chega aqui também, viu? Não demora, chega no nosso país. Se nós não levantarmos um clamor à igreja e não se posicionar, chega também. Então nós começamos a ver que o mundo ele está sendo preparado, e é bíblico, para que o anticristo se manifeste, para que tudo aconteça segundo as revelações do Apocalipse, e nós fomos chamados para vencer neste mundo, o mundo. Estamos neste mundo como Jesus orando pelos discípulos, Senhor, não os peço que os tire do mundo. Seria muito mais fácil, Deus nos leve embora. Quantas vezes nós já oramos, Senhor, me leva dessa terra, que eu não estou aguentando mais. Às vezes por uma dor, por uma perda, às vezes por uma dificuldade, às vezes por um problema, ou às vezes porque já estamos saturados desse mundo. O amor ao Senhor, um desejo de... Paulo fala, por mim eu já estaria com o Senhor, mas pela igreja eu continuo aqui exortando, pregando, ensinando. Quantas vezes nós oramos, Senhor, me leva daqui, não estou aguentando mais esse lugar. Mas Jesus disse que não ia nos tirar do mundo, ia nos livrar do mal. Mundo é tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus. E nós fizemos uma distinção de um tempo para cá que nos trouxe grandes problemas nos dias atuais. Nós começamos a mostrar para a sociedade, para a igreja, que tudo aquilo que é evangélico é de Deus. Tudo aquilo que não é evangélico é o mundo. Isso está errado. Porque tem muita coisa do mundo, do sistema corrupto, também dentro das igrejas. Por quê, pastor? Porque são homens. Somos homens, mulheres falhos, num processo de santificação, de aprendizado, de transformação, num processo de lapidação. Jesus traz para nós uma vitória sobre o mundo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala que agora nós somos nova criatura. As coisas velhas
se passaram. A Escritura se fez novo. Aquele desejo, aquele interesse, aquela vida que nós levamos antes de conhecer ao Senhor, não podemos mais. Existem lugares que não servem mais a gente. Existe ambiente que não cabe mais no cristão. Existem situações que não podemos mais nos envolver com elas. Como eu disse, eu trabalho em um lugar bastante complexo no centro de Belo Horizonte. Eu trabalho na esquina de Guaicurus com São Paulo. Zona Boêmia, Belo Horizonte. Vamos brincar que ali é o segundo andar do inferno. Tem de tudo ali, gente. Tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. E várias vezes eu vi irmãos transitando aquele local ali. Mas não passando para fazer uma compra. Homens subindo na zona boêmia, cristãos, líderes, pastores. Porque começamos a perder o senso do que é pecado. Quando eu começo a perder o senso daquilo que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, eu começo a achar que pecado é aquilo que eu acho que é pecado, eu começo então a perder o senso daquilo que é mundo. Daquilo que desagrada ao Senhor. E me torno, como eu via no início da minha caminhada cristã, existiam alguns nomes de crente. E um deles era o crente Raimundo. Um pé na igreja e o pé no mundo. Por quê? Porque eu perdi a percepção do que é pecado. Eu parei de orar, eu parei de consagrar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de congregar. Eu não preciso mais ir à igreja, porque agora tem os cultos online. Eu ainda fico me perguntando se tem sido bênção ou não os online. Sinceramente, pastor Renato, para alguns que não podem vir é bênção, mas para o crente preguiçoso é maldição. Porque ele fica em casa, ele fala assim, não vou não. Irmãos, você não sabe como é bom estar nesse ambiente aqui, olha. Não sabe como é agradável estar juntos com os irmãos. Poder olhar no rosto, poder tocar, sabe, poder abraçar, poder cumprimentar, sabe, poder receber uma oração. Não sabe como isso aqui é valioso. E eu fico meio preocupado se tem sido bênção ou não, porque a gente começa a ver o número de pessoas congregando muito menores, porque é muito mais cômodo. Poxa, eu tenho que sair de casa, eu tenho que tomar banho, me arrumar, sair de casa mais cedo, ir para a igreja, chegar, nossa, e o pastor Lúcio, nossa, 2 horas de palavra, aquele cara fala demais, misericórdia, eu quero ir embora, tenho que ver o Fantástico, os gols do Fantástico, eu tenho que fazer janta para amanhã, tenho que preparar a marmita, nossa, tenho que lavar a roupa do menino, ei, parecendo Marta. Jesus entra na casa de Lázaro, amigo, bateu um papo, Marta e Maria estão ali também, Jesus chega com seus discípulos, Marta fica preocupada a preocupação dela era legítima. Servir. Corre aqui, corre ali, prepara uma coisa. Jesus, quando ele chegava, sempre alguém queria estar perto, porque tinha vida para transmitir. Os discípulos sentam e Maria senta também. E Marta corre ali, eu imagino Marta preparando o suco, correndo atrás daquela coisa toda. Tinha o costume de lavar os pés de quem chegava, e aquela loucura, e Maria sentadinha, só recebendo a palavra. E Marta, indignada, mestre, poxa vida, eu estou nessa correria aqui, nessa loucura. Chega aqui o pastor Renato, mas a pastora e liga o som, e mexe aqui, e arruma aqui, não sei como é que funciona, passa pano, e aquela coisa toda, e aquele desespero. Mestre, não está vendo que eu estou nessa correria aqui, não? E Maria está ali tranquila. Marta. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar em comunhão. A melhor parte é estar no culto presencial. A melhor parte é estar junto com os irmãos. Nós ficamos com esse tempo de pandemia distantes uns dos outros, e isso é muito ruim. Havia um ditado antigo no meio da igreja que diz assim que uma brasa fora do braseiro ela se apaga. Então é necessário estarmos em comunhão, sabe, um junto com o outro. Ainda está nessa preocupação de se pode abraçar, se não pode, se pega na mão, se não pega. Mas estar aqui é essencial. E quando nós perdemos o senso do que é pecado, o pecado endurece o nosso coração, paramos então de orar, paramos de buscar ao Senhor, paramos de consagrar e começamos a olhar o mundo como algo agradável. Pastor, mas o que tem homem com homem, mulher com mulher? Não tem nada a ver. Cada um faz o que é da sua vida. É livre. Pastor, mas o que tem um casal de homens, uma dupla, né? De homens adotar um menino? O que a gente começa a aceitar tudo? O que tem sonegar o imposto? O que tem pegar aquilo que não é meu? O que tem a moça do caixa me deu R$10 a mais? É glória a Deus, é Deus me abençoando, tirando do Egito. Está errado. Começamos a olhar o mundo como algo normal, como aquilo que nós vimos que era pecado, que não agradava ao Senhor, que não era para nós fazermos, agora se tornou algo normal.
não só normal, se tornou algo inerente a nós. E aí eu estava conversando com um jovem que trabalha conosco lá na loja, e dizia, olha, hoje a gente começa a ver como a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Ele, 23 anos, o menino, conheceu o Senhor, estava na igreja, segundo ele, foi levantado até como missionário, estava pregando em vários lugares, de repente, desviou. Desviou e virou MC. Tudo agora é virar MC, né? É juntar um com feijão, já virou funkão. E aí, bate o popozão, já virou febre e vendeu. Eu falei assim, bem diz a palavra de Deus, que o estado daquele que se afasta do Senhor é pior do que o primeiro. A Bíblia diz que a pessoa que se afasta do Senhor, ela abandona, se apostata da fé, o estado dela é pior do que o anterior. Porque o demônio vem com mais 7 piores do que ele. Você viu quando a pessoa desvia que ela faz coisas que ela não fazia bem antes da conversão? A degradação do ser humano ela é terrível quando há um entendimento da palavra e uma renúncia, uma negação do evangelho. Jesus veio para nos dar vitória sobre o mundo. Esse mundo não tem nada a ver com olhar para fora e falar assim, todo mundo aqui, ou tudo que está fora aqui da igreja é do diabo. Não, é entender que o sistema corrupto ele vai o tempo todo se infiltrando em nossa vida, em nosso meio, tentando sorrateiramente entrar no nosso coração e nos distanciar da palavra de Deus, da vontade de Deus, de uma intimidade com o Senhor. Eu disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, diz a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós gostamos. Pecado. Humanamente falando, o pecado é bom. Para a nossa carne, o pecado é bom. É bom que se fosse ruim, ninguém pecava. Para a nossa carne, o pecado é bom, mas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, ele vai destruir a nossa fé, destruir o nosso amor ao Senhor, destruir a nossa convicção, destruir a nossa conversão, a ponto de nós nos afastarmos de Deus e nos tornarmos piores do que outrora éramos. Você pega Saul, um homem que conheceu o Senhor porque era das tribos de Israel, é levantado como rei, desobedece ao Senhor, é excluído, é rejeitado por Deus e depois vai procurar uma cartomante para buscar resposta para a sua vida. De vez em quando eu vejo os crentes lá postando nas redes sociais o horóscopo do dia. Ô, irmão, horóscopo. Mas a palavra de Deus é o nosso refúgio, é o nosso refrigério, é a lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor, é aquilo que guia os nossos caminhos. Pela falta de buscar a palavra de oração, deixamos o pecado endurecer o nosso coração e começamos a olhar o mundo como algo agradável. Nós não somos deste mundo mais. Eu brincava quando eu ouvi os caras dizer assim que não era desse mundo, eu falei assim, esse povo porventura é ET? Eles falam que não é desse mundo, mas está aí no meio da gente. Não somos deste mundo corrupto. Fomos transformados, fomos transladados, fomos retirados com poder e graça para o mundo de vitória. Uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre tudo aquilo que não procede da vontade do Senhor, para externarmos, aonde nós estivermos, a glória de Deus. As pessoas precisam ver em mim e em você Cristo Jesus. Não só nas vestes ou carregando uma Bíblia, mas nas atitudes. Um amor não fingido, uma palavra polida na hora certa, seja ela de conforto, seja ela de confronto. Um dia um pastor conhecido desceu um hotel daqueles lá, pastor. Eu vi subindo. Falei, meu Deus do céu, não estou acreditando. E eu vi descendo. Quando ele desceu, ele dá uns 5 passos, desci atrás dele, a loja bem do lado, desci, abracei ele. A paz, pastor. Como é que você está? Sua esposa, seus filhos? O que você está procurando por aqui? Ah, eu vou ali comprar algo no shopping a pouco. Falei, mas você estava ali na zona. Eu tive que confrontar. A gente vive um politicamente correto a ponto de não vivermos o que diz a Bíblia. Sabe o que diz o escritor de Hebreus? Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. Se você me ver errando, por favor, puxe a minha orelha. Nós precisamos disso como igreja, um ajudando o outro. Vivemos de uma forma onde é cada um por si, Deus por todos. Ah, o irmão está vivendo a vida errada, deixa ele para lá. Não, é meu irmão.
Eu preciso me aproximar dele com amor, chamar para perto, instruí-lo, direcioná-lo, corrigi-lo, dar suporte. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, não é tipo assim. Eu acho que tem muito isso no meio das irmãs. Homem tem muito pouco isso. Não suporta a cara dela. Homem tem muito pouco. Homem já, quando não suporta, ele já sai de perto mesmo. E eu sei. A mulher não suporta aquela colega de trabalho. Quando a Bíblia fala suportai-vos, não é suportar assim. É dar suporte. É suportar o fraco. Vem cá. Vou te carregar. Mas a gente está vivendo de uma forma tão isolada que não estamos preocupados com o erro do irmão. Mesmo sabendo que o irmão continuando no erro, ele vai perecer nessa terra e no porvir também. Quando eu sou uma pessoa que estou caminhando no Senhor, uma vida de oração, entendi o que o Senhor trouxe para mim, uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre o mundo, eu consigo ter um entendimento do mundo espiritual, uma preocupação com a igreja, independente de denominação. Porque, na verdade, Deus ele não é denominacional. Pelo contrário, Deus não é nem evangélico. Jesus não é evangélico. Jesus é Deus. E quando eu tenho esse entendimento, eu consigo levar uma vida que agrada ao Senhor e ajudar os meus irmãos em Cristo a se aproximar numa vida de intimidade e de oração. Na minha juventude, eu louvo a Deus pela vida do evangelista Elcio. Eu o conheci em 99, no ano em que o Senhor me resgatou das trevas. Eu louvo a Deus porque ele me pegou para me discipular na época, e era Bíblia, oração e monte. Hoje quase não tem mais isso, né? Aquele ovo assim, aqui, vamos lá para casa orar? Aqui vai ter um culto em casa, vamos fazer um culto lá? Aqui, senta aqui, vamos falar da palavra de Deus. Você percebeu que as nossas conversas rotineiras, elas falam do futebol, elas falam do trabalho, mas raramente a gente senta para bater papo sobre a palavra de Deus. Eu gosto de Paulo dizendo na igreja de Éfeso, quando vocês reunirem não era só culto, não. Porque nós pegamos a nossa reunião denominacional como aquilo ali, isso aqui sendo culto. Não, isso aqui é reunião. Culto, Paulo diz em Romanos capítulo 12, que é o meu culto racional, é quando eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto. É a minha vida inteira devotada ao Senhor. Isso aqui é reunião. É a reunião dos santos em adoração ao Rei. Quando a gente senta para bater um papo, fora aqui do culto, da reunião, qual é a nossa conversa? Marido e esposa. Nós vamos com a minha esposa. Eu tenho um menino de 4 anos. A gente sempre conversando sobre as coisas. Por quê? Porque ele está sempre atento. Ouvindo a palavra do Senhor. Ele tinha 2 aninhos na escolinha. E uma coleguinha dele lá empurrou ele. Ele foi e deu um empurrão nela. A professora assim, olha, não pode bater em menina. Não pode bater em mulher. Meu papai bate na minha mãe. Porque eu estava brincando com a minha esposa de abraçar, de apertar, para ver quem que ele ia defender. Esse meu papai bate na minha mãe. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que vigiar. Porque ele chegou dizendo lá que eu bati na minha esposa. Imagina a confusão que isso vai dar. Quando a gente está em casa, qual que é a nossa conversa? São as coisas do alto. Ah, pastor, mas isso é fanatismo. Não, isso não é fanatismo, é isso que está no nosso coração. A boca procede o que está cheio. Coração. Jesus venceu para nós e nos deu vitória sobre o pecado e vitória sobre o mundo. Nós não somos desse mundo e não podemos mais viver uma vida amando este mundo, preocupado com as coisas dessa vida. Ei, Paulo diz para a igreja de Colossenses que se nós ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas do alto. O que mais permeia a nossa mente durante o nosso dia? É as coisas do Senhor ou os nossos projetos? O que é primazia? O que é o primeiro lugar no nosso coração? É o Senhor ou os nossos projetos? Não sei se você tem acompanhado os jornais, o Afeganistão. E como é que está no Afeganistão? O Talibã tomou o país. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. O que mais cresce no mundo é o islamismo. E eles vão se infiltrando aos poucos. Eu conversava com um missionário que está no Nordeste e dizia, pastor, veio para cá um povo com essa mentalidade islâmica. E um pastor aqui, de muito tempo de pastorado, ele se converteu ao islamismo. Ele está levando o povo tudo para lá. Aqui no Nordeste. E vão chegando sorrateiramente, muito devagarinho. A Bíblia diz que no princípio das dores isso iria acontecer. E nós estamos vendo nessa situação. O princípio das dores. Agora imagine se isso chegar aqui a nós.
Há uns anos atrás, quando houve uma perseguição no país do Oriente, houve como está acontecendo no Afeganistão, a população fugindo para outros países. Me lembro que até hoje a França foi um dos primeiros países a abrir as portas para os refugiados muçulmanos. E poucos meses depois, um jornal francês, um chargista de um jornal francês, ele fez uma charge com Alá. No mesmo mês, o jornal foi explodido por um homem-bomba. Eles vão se chegando. E quando nós, como cristãos, não nos posicionamos como cristãos autênticos, vencendo o pecado e vencendo o mundo, não lutando contra aquilo que não agrada ao Senhor, começamos a achar que tudo é normal. É o famoso, não tem nada a ver, pastor. Ah, pastor, mas isso aqui. Mas a Bíblia... pastor, mas a Bíblia é mais antiga, né? É um livro arcaico. Isso aqui era para aquela cultura. E começamos a usar o não tem nada a ver no nosso dia, no nosso cotidiano. E isso vai nos tirando de uma vida plena no Senhor. Aí perdemos a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, nos alertando que não devemos fazer o que devemos fazer. Perdemos a sensibilidade, o desejo pela palavra, o desejo pelo estar no culto. E começamos a amar o mundo. E se o amor do mundo está em nós, o amor do Pai não está mais sobre nós. Terceira coisa para a gente encerrar, que o Senhor trouxe vitória para nossas vidas, é uma vitória sobre Satanás. Satanás, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando o momento para procurar e tentar alcançar alguém para tragar. Ei, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a condenação do pecado, Jesus venceu Satanás. A Bíblia fala que ele o expôs publicamente e sobre ele Jesus triunfou. A vitória que Cristo trouxe para nós também é para vencermos os ardis de Satanás. Nós estamos vivendo uma vida tão distante de uma vida plena espiritual que nem nos preocupamos mais com ele. Não porque temos essa convicção de que ele é um derrotado. Porque a igreja do Senhor, ela tem essa convicção. Satanás não tem poder sobre nós. O sangue de Jesus está sobre a igreja do Senhor. E como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se eu sou a igreja do Senhor, Satanás não tem poder sobre a minha vida. Pelo contrário, pelo nome de Jesus, ele será subjugado e tem que sair em retirada. Cristo venceu para nos dar poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E se tomarmos alguma coisa com veneno, alguma coisa maléfica, não nos trará dano algum. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre o mundo. Vitória sobre Satanás. Não tenha medo do diabo. Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Se eu estou me sujeitando à vontade de Deus, está tranquilo. Como diz o camarada, está tranquilo, está favorável. Se eu estou me sujeitando à vontade do Senhor, à palavra de Deus, vivendo no temor do Senhor, preocupado em agradar ao Senhor, vencendo o pecado, vencendo o mundo, eu posso ficar tranquilo. Satanás não me toca. Aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Descansa no Senhor. Busque ao Senhor, se coloque debaixo da potente mão do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, viva uma vida de oração, de abnegação, de renúncia, de temor, de zelo para as coisas do Senhor. E o inimigo das nossas almas não terá poder algum. Pelo contrário, naquele grande dia, junto com o Senhor, iremos ver ele e todos aqueles que não se dobraram diante do Eterno, sendo lançados para a condenação eterna que foi preparado para eles antes da fundação do mundo. Cristo morreu para nos dar vitória. Mais do que uma vitória de um bem material, mais do que uma vitória conquistada, talvez de uma cura, talvez de um sonho, talvez de algo que você almeja muito nessa terra. Ele trouxe vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo e vitória sobre Satanás. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ir muito mais além na sua vida espiritual, se você se posicionar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você é vitorioso em todas essas coisas. Para encerrar, Romanos capítulo 8. Abre, por favor, a sua Bíblia. Louvado seja Deus.
Romanos capítulo 8. Versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, você não está sozinho. E não só isso, você está com aquele que é o Todo-Poderoso. É aquele que não perde batalha, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? A fome ou a nudez? O perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode chegar no final da sua vida e não ter conquistado os seus sonhos. Você pode chegar no final dos seus dias e falar assim, poxa, eu não comprei a casa que eu queria, eu não consegui o carro que eu almejava, eu não consegui a profissão que eu queria, olha, eu não consegui todos os meus projetos. Mas uma coisa eu consegui. Estar e me manter na presença do Senhor, por graça e misericórdia, e saber que Ele tem preparado morada para mim, porque Jesus foi para isso, preparar morada, e Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para estar com Ele eternamente, em uma vida plena, em uma vida de paz, em uma vida de gozo, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais preocupação com o que comer, com o que vestir, o que tem que comprar, o que tem que pagar. Meu Deus, está tudo caro, as coisas estão ficando difíceis, mas o Senhor é contigo. Ele não vai deixar faltar nada. Jesus, ele pega os discípulos e fala assim, olha, vão de 2 em 2, só de 2 em 2. Não leva dinheiro, não leva mochila, não leva nada, vai e fala do meu nome. Fala, prega, expulsa o demônio, cura os enfermos. Eles vão. 2 em 2. Por isso a Bíblia fala que é bom ser em 2. E quando um está fraco, outro, vamos. Por isso a comunhão é essencial. O congregar é essencial. Eles vão de 2 em 2, eles voltam felizes, regozijando, porque os demônios submeteram eles, porque os enfermos são curados. Jesus faz apenas uma pergunta para eles. Porventura, faltou para vocês alguma coisa? Não faltou nada. Ei, tem faltado para você alguma coisa? Nada. Deus tem suprido as nossas necessidades. Na verdade, Deus tem nos surpreendido em nossas necessidades. Eu brincava com os jovens lá, essa semana falando sobre política, e há uma linha de pensamento nessas eleições aí sobre a volta de alguém que pode se eleger de novo. E ele dizia assim para mim, você, presta atenção, se a gente for fazer um estudo legal e avaliar, rapaz, pastor, eu não sei os irmãos aqui, mas eu nunca tinha comido picanha na minha vida. É sério. E de repente os irmãos fazem um churrasco, alguém me convida, todo churrasco agora tem picanha. Eu falo assim, uai. Estão reclamando do governo, está comendo picanha, tem de tudo, não está faltando nada. Você vê o pessoal postando, é só as caras, só as coisas mais caras, é a festa. E estão reclamando ainda que não tem. Deus tem suprido o seu povo. Por mais que a gente passe por adversidade, às vezes falta alguma coisa, Deus provando a nossa fé, ou Deus testando alguma coisa. Ei, tem suprido as nossas necessidades. Não falta alimento, não falta vestimenta, não falta moradia, não falta saúde, não falta trabalho. Deus é conosco, Deus é com o seu povo, continua adorando, servindo, bendizendo, porque Ele trouxe vitória para as nossas vidas. E a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás, vem com bônus. Bom dizer isso, pastor, o cuidado do Senhor dia após dia sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero orar por você nessa noite, fique sobre seus pés, orar com você e por você. Entenda que muito mais do que uma vitória material, financeira ou algo emocional que seu coração almeja, Cristo fez o que nós não podemos fazer. Venceu o pecado, venceu o mundo e venceu Satanás. Hoje somos livres nele
para servi-lo nessa terra e aproveitar muito, porque no nosso país ainda temos a liberdade de expressão. Podemos falar de Jesus em qualquer lugar. Aproveite. Chegará um dia onde não será mais possível. Chegará um dia onde seremos coibidos de poder estar assim, reunidos para cultuar. Então, você que está em casa, vem para cá. Vem adorar o Senhor. Se você pode, vem ocupar as cadeiras aqui para juntos adorarmos, bendizermos e engrandecemos ao Senhor. Haverá um dia que isso aqui será proibido e as lives também. Muitas pessoas estão sendo já bloqueadas no Instagram por causa de algumas postagens contrárias à sociedade. Vem para cá, vem adorar ao Senhor. Deus amado e Deus querido, louvamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Pai, nós só temos palavras de gratidão nesta noite. Pai, não temos nada do que reclamar, pelo contrário, se porventura, meu Deus, houver em nosso coração algo que nos queixarmos, ó Pai, deveríamos ser de nos queixarmos de não estarmos mais além na tua presença, de não conhecermos mais a tua palavra e ao Senhor, de não termos sido mais úteis ao teu reino e à sociedade. Mas pedimos nesta noite, ó Santo e doce Espírito, mova no nosso interior, mova no nosso espírito, Pai, acrescenta em nós sede e fome pela tua palavra, por uma vida de intimidade, de oração, sabidos, ó Pai, de que o Senhor trouxe para nós vitória contra o pecado, vitória contra este mundo e vitória contra Satanás. Somos mais do que vencedores em Ti. Por isso, Pai, nos alegramos esta noite. Abençoa o pastor Renato, a pastora Débora, toda a sua equipe. Abençoa, meu Deus, esta igreja. Pai, faça com que as tendas sejam alargadas, que vidas sejam transformadas, que haja milagre, que haja sinais, que haja manifestado o seu poder neste lugar, e que em todo tempo o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoe cada vida, cada lar aqui, salva os perdidos, cura, meu Deus, os enfermos, levanta os caídos, manifesta o seu poder, porque afirma a tua palavra, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso, Pai, pedimos esta noite e clamamos pelo teu agir. Continue com as suas mãos estendidas sobre este povo, sobre este local, manifestando o seu poder, os seus sinais, a tua graça e a tua misericórdia. Assim, Pai, nós pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe com toda sorte de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor Renato. Receba essa lembrancinha da nossa igreja de um ano, amém? Simples, mas com coração. Deus continue usando com poder e com graça, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, pode não estar sobrando, mas não está faltando, não é verdade? Quando o senhor falava aí do cuidado de Deus, da provisão de Deus, queridos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, será que você pode dizer isso para você mesmo? Pode não estar sobrando. Irmãos, você pode não estar comendo filé mignon todo dia. De repente, eu vi o pastor falando da picanha aí, quem não gosta de uma picanha, né? Você pode não estar comendo filé mignon todo dia, mas não está faltando não. O Senhor tem dado na medida certa, na porção certa. Glória a Deus pela vida do pastor Lúcio, nosso amigo, amém? Pastor, as portas dessa igreja estão sempre abertas para o Senhor. O Senhor é um dos profetas dessa nação, amém? Leva um abraço, pastor Gomes, para toda a equipe maravilhosa lá, amém? Queridos, nós louvamos a Deus por esta noite, por este culto. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Keren, que está nos assistindo de outra cidade, e ela, através da internet, né, porque como ela vai vir fazer um exame em Belo Horizonte, amanhã e voltar na terça, né, ela procurou uma igreja aqui, porque, pode se sentar? Irmãos, o bairro Santa Efigênia é conhecido em Minas Gerais inteiro. Na verdade, por causa da região hospitalar. E ela procurou na internet lá uma igreja para vir num culto amanhã, né? Só que nós não temos culto amanhã. Ela está vindo de outra cidade fazer um exame em Belo Horizonte, mas ela entrou ali no Facebook, entrou no Zap e pedindo oração por ela. Ela falou assim: pastor, eu chamo Keren, por causa da Keren, filha de Jó. E não vou esquecer nunca, porque eu tenho uma sobrinha que chama Vitória Keren. Inclusive, quem deu o nome Keren, o segundo nome para Vitória, minha sobrinha que estava aqui domingo passado, foi eu que falei com a minha irmã Simone:
põe Keren. Ah, mas o Herbert já quer Vitória. Eu falei, mas põe no segundo nome então. Então ficou Vitória Keren, né? Irmã Keren, aonde você estiver, na cidade que você estiver agora, eu sei que você vai vir fazer um exame amanhã, né? Pena que nós não temos culto amanhã. E ela falou que volta para a cidade dela na terça à tarde. Por isso ela estava perguntando se tinha culto aqui hoje. Perdão, se tinha culto aqui amanhã, né? E não temos culto amanhã, mas nós vamos orar por você agora. Vamos todos ficar de pé, nós vamos orar por todos que estão em casa, chamar a irmã Simone aqui, amém, para estar orando pela irmã Keren e também vai fazer a parte das ofertas, amém? Você que está em casa, você que está aqui, prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta, amém? A irmã Simone vai fazer 2 orações. Né? Eu já estava falando com a irmã Simone que agora vai preparar, que daqui a pouco ela tem que pregar, vai pregar também, amém? Amém? Mas ela vai estar orando neste momento pela irmã Keren, que vai vir em Belo Horizonte fazer um exame amanhã e vai orar depois consagrando, vai ser 2 orações, tá? Consagrando o seu dízimo. Pegue na sua mão aí, você que trouxe a sua oferta, amém? Pegue também na sua mão. Você que está em casa, quer participar desse momento juntamente conosco? Irmãos, acabamos de fazer 1 ano. Domingo passado nós celebramos a Deus aqui pelo nosso primeiro aniversário. Pastor Lúcio, eu posso dizer, foi 1 ano de milagres. Irmã Simone está aqui, é uma das nossas tesoureiras, ela sabe disso. Nós vivemos aqui 1 milagre por mês. Todo mês nós precisamos de um milagre, amém? E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, a pegar na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Está em casa, quer entregar a sua oferta e o seu dízimo? Tem uma chave Pix. Amém? Eu estou olhando para o alto aqui porque nós temos uma tela, tudo que está passando ali está passando na internet. Nós temos uma chave Pix, ofertas@igrejunidasantaefigenia.com.br. Transferiu lá, já cai automaticamente numa conta e essa conta é totalmente usada, amém, aqui pela nossa igreja. Nós usamos para pagar o aluguel, a água, eu falei na semana passada, eu quero até corrigir de púlpito aqui, porque eu não gosto, eu gosto das coisas, né, irmã Francisco, tudo certinho. Eu falei semana passada que é aluguel, água e luz, né, e a internet. E na realidade, a nossa água, né, irmã Simone, já é inclusa no nosso aluguel. Então eu quero corrigir de púlpito aqui, porque é ruim, né, depois eu ficar assim, mas não é aluguel, água, luz e internet, mas, irmãos, a nossa água, ela já é inclusa no aluguel. Quando pagamos o aluguel aqui, nós também estamos pagando a água, porque é um registro só para todo o condomínio aqui, porque aqui é um conjunto de lojas, né? Então, a nossa água já é inclusa no aluguel. Eu passei a semana pensando, meu Deus, como é que eu errei? E eu gosto, a irmã Simone sabe disso, a gente gosta tudo certinho. Nós pagamos o aluguel aqui, que já tem inclusa a água, pagamos luz e a internet que nós usamos de um comerciante do lado, que é o nosso irmão em Cristo. Aí a gente paga uma parte da internet para ele. E temos as outras manutenções que é normal, copo descartável, a água que bebemos, né? Até a água que bebemos não é pouco, porque só temos praticamente 3 cultos, usamos muito pouco, mas temos a manutenção da igreja que é normal. Amém? Então, pegue na sua mão. Mas antes de pegar na sua mão o dízimo e a oferta, a irmã Simone vai orar pela vida da Keren. Eu só não sei de qual cidade ela está falando, mas nós vamos orar pela Keren. Amém. Vamos estender nossas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, entregamos a Keren diante do Senhor. Ó Deus, nós não sabemos o exame, o que ela vai fazer, Senhor, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, na Tua cura. Tu és o Deus que restaura a nossa saúde, Tu és o Deus que move céus e terra ao nosso favor. Ó Deus, nesse momento eu apresento a nossa irmã diante do Senhor. Cumpra o Teu propósito, cumpra, Senhor, ó Deus, o Teu querer sobre a vida dela, Pai, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, só temos que Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida da Keren e por tudo que o Senhor vai continuar a fazer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Aquele que vai ofertar, levante sua oferta para os céus. Ó Deus, também colocamos, ó Deus, os dizimistas e ofertantes diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, derramando a Tua graça, da Tua unção. Aquele que não pôde trazer hoje, Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida deles, ó Deus, e que no próximo culto eles possam trazer uma oferta na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Deus. Multiplique, Senhor, ó Deus, 100 vezes mais. Amém. Glória a Deus.
Aleluias. Queridos, terça-feira, isso pode vir ofertar. Terça-feira, nós aguardamos vocês para o culto da vitória. Amém? Queridos, orem pela irmã Jô, né? A irmã Jô trabalha num comércio aqui no nosso bairro mesmo, no bairro Santa Efigênia. E hoje pela manhã, é isso mesmo, irmão Francisco? Posso falar? Posso, né? Hoje pela manhã eles assaltaram, assim que eles estavam abrindo um comércio. Deixa eu só entender aqui. Olha só, irmãos, a irmã Jô, que é membro aqui de nossa igreja, amada, querida por todos nós, ela trabalha num comércio aqui pertinho da igreja. Ela estava chegando para trabalhar hoje e participou ontem, né? Ela participou ontem de um culto maravilhoso, que foi a Conferência das Mulheres. Olha como é que o inimigo é terrível, pastor Lúcio. Hoje pela manhã cedo, ela estava chegando na loja junto com as companheiras de trabalho para abrir, e enquanto elas não abriram, elas assaltaram, levaram bolsa, levaram, né? Mas nós vamos... Essa semana nós estaremos orando pela vida da Jô, amém? Ela já está inclusa nessas orações que fizemos hoje. Irmã Jô, seja abençoada em nome de Jesus, amém? Por isso ela não veio hoje também, junto com o Ronaldo, né? Ela passou um dia um pouco conturbada, mas cremos que o Espírito Santo de Deus está tocando na vida dela, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica e terça-feira nós aguardamos vocês. Pastor Lúcio, obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Você é precioso demais, viu? Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Nós convidamos vocês para terça-feira. Lembrando que não temos culto de quinta até dia 23 de setembro, aonde vai começar o seminário. Amém? Quer fazer o seminário, ainda que online? Né? Porque vamos ter aula presencial e online. Já procura a pastora Débora, já procura eu. Dia 23 de setembro começa as aulas, amém? Então já nos procure e faça inscrição. R$70 a matrícula. Perdão, 70, não tem matrícula, né? Você preenche, tem inscrição, mas você não paga para fazer inscrição. R$70 a mensalidade. Você já paga a primeira mensalidade, porque você já vai receber os livros, porque esse seminário não é apostila, não. Cada matéria é um livro daquela matéria. Eu já tive a oportunidade de conhecer o material, tanto que eu já formei e vou fazer de novo. O cetro, porque é maravilhoso, né? E agora que está com fusão, né? Com confusão não, né? Se fundiu, né? Houve uma fusão do cetro com o seminário William Seymour. Eu quero fazer de novo, amém? E nós aqui no Santa Efigênia somos uma dos primeiros núcleos, né? No Brasil, lógico que já abriu em outros no Brasil, mas a gente em Belo Horizonte, a gente está bebendo água na frente, amém? Então, a partir de 23 de setembro, o nosso seminário, o pastor Getúlio Luz vai estar dando as aulas, amém? Amém. Aqui, ó, as mulheres voltadas para a luz, que acontecia todos os sábados, não teremos mais online e vai acontecer de 15 dias presencial. Cadê as mulheres que estão aqui hoje? Ontem foi bênção, não foi? De 15 dias teremos um culto como aquele, amém? Com louvor, com palavra específica para as mulheres, de 15 dias, e não vamos transmitir para que as irmãs possam vir e compartilhar, vão ser poucas irmãs, não vai ter aglomeração, amém? De 15 dias a gente vai anunciando, amém? Glória a Deus, levante suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe você. Até terça-feira, em nome de Jesus.